Roberto, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade de falarmos aqui um bocadinho, aproveitando também esta semana da WrestleMania e falarmos antes dessa semana sobre o Roberto e como é que tudo começou. Puxando a fita mesmo ao início, como é que começou esta ligação do Roberto ao wrestling? Que primeiros combates é que tem memórias de ver? Como é que tudo começou? Certo. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. E eu acho que é bom também deixar claro que foi um processo, né? Vocês entraram em contato, vocês pediram pelos meios que tem que ser pedidos. Muita gente acha que a gente não tem a disponibilidade, a gente está sempre disponível, mas tem que seguir os caminhos. Você seguir os caminhos, então, se algum outro podcast, se algum outro site quer fazer isso, tem que seguir. É um processo e faz parte. E E, aproveitar para agradecer não só ao Roberto, mas também a todas essas pessoas responsáveis e que também proporcionaram aqui esta é, oportunidade. então, então vamos à pergunta. Eu vim para os Estados Unidos do Brasil em 88, se não me engano. E logo em seguida tinha um programa chamado Main Event, que passava na televisão aqui aos sábados. E eu gostei, desde o começo eu gostei. Na sequência, eu começaram a vir as WrestleManias. Naquela época era com DVD, com fita cassete, eu não sei como é que chama em Portugal, mas Sim, sim, sim. ficavam tinha locadoras, a gente alugava essas fitas e eu comecei a acompanhar um, dois, o três. Se eu não me engano, eu fui no primeiro SummerSlam, que foi no Madison Square Garden. E daí eu comecei a vida me levou para outro lado, outros caminhos, né? E na sequência, os meus filhos começaram a gostar outra vez da WWE. E eu comecei outra vez a me interessar por eles. Eu levava eles nos eventos. Outra vez eles cresceram, a vida me levou para os caminhos e depois de 2011 eu fui contratado para fazer a WWE. Até hoje já são 14 anos, né? 25, 14 anos. Já Mas são foi uns basicamente aninhos. assim. E como é que surgiu esse contacto, esse primeiro contacto, para começar a trabalhar com a WWE? Foi assim, eu trabalhava numa companhia de esportes aqui chamada ESPN, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Uhum. E da ESPN eu comecei a trabalhar na Fox Sports. E na Fox Sports me chamaram uma vez para fazer um teste na WWE. Chamaram várias pessoas para fazer testes, né? Só que eu já conhecia o produto. Não em 2010, quando me chamaram para fazer o teste, mas eu já conhecia a história, já conhecia, como eu já te disse, conhecia antes. Então, para mim foi bem natural, foi bem. Porque o wrestling não importa, muda os nomes, né? Muda os personagens, mas digamos assim, a magia é a mesma. Independente dos personagens, é como uma novela, né? Uhum. A novela sempre tem os seus enredos. Muda os personagens, muda os atores, mas o enredo segue o mesmo. Então foi fácil para mim, foi natural para mim ah, fazer o teste e gostaram do meu trabalho e desde 2011 eu tô fazendo isso. Eras, quando começaste a ver wrestling, eras miúdo, lembras mais ou menos quantos anos? Não, eu já era talvez 18, 19 anos. Ok, Não era criança, não. ok. Já de idade. E me apaixonei, me apaixonei. Eu acho que os meus filhos, quando eles começaram a gostar, eu lembro que eu fazia narração de boxe na ESPN e depois comecei a fazer narração de boxe para HBO, aqui nos Estados Unidos. Então eu seguia o Lennox Lewis, naquela época era o campeão Lennox Lewis, teve uma luta com o Evander Holyfield, e depois com o Mike Tyson, e a gente seguia o Lennox Lewis, todas as lutas deles, a gente ia nos eventos. E eu fazia parte para o Brasil, e era muito importante naquela época o Brasil. Então o Lennox Lewis assinou uma luva. O meu filho mais velho chama Roberto também. E ele assinou uma luva da luta dele, dedicada ao Roberto, tal, Keep Punching. E eu dei para o meu filho mais velho. Ele olhou, que legal, mas tu não tem um cinturão do The Rock? Então, assim,
era mais importante ele, a WWE, do que qualquer outra coisa. Então, é essa paixão de criança que é legal. E eu não vivi isso. Eu comecei a gostar do wrestling quando eu tinha 18, talvez 19 anos. Então, eu não vivi essa parte infantil, mas acho que a paixão é a mesma, né? E acabou por ser como, então? Como é que começou essa ligação? Foi conversa de amigos? Como é que foi? Não, foi aqui nos Estados Unidos, clicando o controle remoto e passando de um canal para outro, de repente tava dois caras lá dando, dando paulada um no outro e foi como uma hipnose, assim. Me parou, comecei a ver e daí comecei a me interessar. Aí fiquei sabendo que todos os sábados passava aqui, eu morava naquela época em Nova York, e não, não perdi uma semana, nem uma semana eu perdi. E quem diria que depois acabarias por entrar nesse mundo, por esse mundo adentro? É, a vida é engraçada, né? E nesse período inicial em que começaste a dar voz, aos combates, como é que foi essa adaptação? Foi difícil? Foi natural para ti? No começo foi diferente, porque como eu fazia narração de esportes, então era difícil. A gente, no começo, a gente fazia só nas sextas-feiras um resumo de 46 minutos. E foi difícil porque nesse resumo de 46 minutos a gente tinha que explicar os programas de 2 horas do SmackDown, de quase 3 horas do Raw naquela época, compactado tudo. Então é difícil para uma pessoa que não conhece o produto, não conhece o wrestling, ver duas ou três lutas e não saber que tem uma história atrás das lutas, né? Então a gente tinha que explicar essas histórias, explicar, então foi bem complicado no começo. A gente não, porque outra coisa, eu comecei com o Marco desde o dia número 1, estou sempre com o Marco. Então antes a gente pensava, puxa, a gente vai falar um pouco da luta, mostrar o que está acontecendo na luta, ou vai contar a história da luta. Então no começo foi difícil porque era 46 minutos e a gente tinha que resumir tudo e ao mesmo tempo narrar e comentar, mas com o tempo a gente foi sabendo quanto mais importante era narrar ou mais importante era falar, por que que eles estavam brigando e tudo isso. Então é questão de costume. No começo foi complicado, depois foi fácil. E para quem não está a par, como é que funciona? Vocês recebem mais ou menos um guião daquilo que vai acontecer, ou até mesmo algo mais restrito daquilo que têm de dizer? Têm liberdade? Às vezes sentes vontade de dizer uma coisa e podes dizer? Como é que funciona? É assim, a gente recebe um roteiro dos combates, a lista dos combates. E mais ou menos a parte criativa fala da fala, mas eu vou te dizer que são 80% dos lutadores seguem isso ou não. Então, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, do que eles podem falar, do que não podem falar, mas fora isso, eles também recebem essa ideia e eles desenvolvem. Então, o importante é falar da história. Independente das palavras em si que eles falam ou que não falam, é seguir a história, seguir toda o fio da meada, né? Como se diz no Brasil, para ter um porquê que eles estão brigando. Uhum. Mas vocês têm, ou seja, essa liberdade para também acrescentar o vosso toque, digamos assim. Com certeza, com certeza. Nos dão total liberdade, desde que, bom, a gente já faz isso faz quase 15 anos, então a gente sabe o que se pode falar, o que não se pode falar, o que mudou muito, né? Não sei aí na Europa, não sei em Portugal, mas no Brasil mudou muito essa coisa de politicamente correta. Então, tinha coisas que a gente falava 14 anos atrás e hoje não, já não pode falar, mas faz parte, né? Agora com a WWE na Netflix, nós, por exemplo, em Portugal, para ouvirmos o wrestling em português, quando olhamos para a WWE, é com a tua voz. Ainda há bocadinho também estava a recuperar o Raw e o SmackDown e também a ouvir-te. Como é que é também este impacto da Netflix? Porque agora, no fundo, vocês chegam a todo o mundo. Por isso que eu fiquei surpreso, não surpreso, assim, a gente sabia que basicamente qualquer. Por exemplo, eu tenho conhecidos da minha esposa que moram na Austrália, então na Austrália eles podem ligar em português e escutar em português. Então a gente sabia disso, mas quando vocês pediram para essas conversas, foi assim, puxa, eles em Portugal eles estão vendo a gente, né? Eles estão escutando a gente.
é bom, assim, é bom saber disso e aumenta a responsabilidade de não falar, às vezes, umas palavras que eu sei, porque aqui nos Estados Unidos, onde a gente mora, tem uma colônia muito grande portuguesa aqui no estado de Connecticut. Então, tem palavras que em português é normal e em português do Brasil é normal e em Portugal significa outra coisa, e vice-versa também. Sim, sim. Então, a gente tem que se cuidar um pouco das palavras, mas no mais, putz, é muito bom tá em mais lugares além do Brasil, né? Porque, e como é que também daquilo que vocês têm falado e percebido, como é que no Brasil, por exemplo, estão a ver a WWE na Netflix? Também teve um grande impacto? Muito, muito. A gente começou uma página no dia 6 de janeiro, se não me engano, no Instagram, e já tem quase 150 mil seguidores. E é muito, assim, pouco tempo. Essa é a nossa intenção, né? Aumentar bastante a visibilidade da WWE no Brasil, do wrestling em geral. E eu acho que está conseguindo. Com a entrada da Netflix, a gente está conseguindo isso, porque no Brasil o futebol manda, né? O esporte manda. E é muito difícil quebrar essa barreira. Porque, por exemplo, a gente antes estava num determinado canal de esportes, e esse canal de esportes, uma televisão na casa, o pai quer ver o esporte, a mãe quer ver novela, e a pessoa, o nosso público talvez não tinha como acessar. Agora não, qualquer celular, qualquer computador vê. Então melhorou bastante, melhorou a visibilidade, acredito que melhorou bastante. E quem sabe um dia a WWE de regresso ao Brasil? Essa é a ideia, né? A gente está tentando. Eu acho que crescendo bastante nossas páginas sociais, na mídia social, eu acho que a tendência é essa, assim. Vocês na Europa têm muita sorte de já estar mais estabelecido, né? A WWE, mas quem sabe no futuro a gente não aparece no Brasil. E por exemplo, reparei, e no seguimento daquilo que estamos a falar, que na página da WWE do Brasil, até mesmo lutadores a convidarem as pessoas para seguir a página, e eu pegava por aí para te perguntar se também há algum momento assim que destaques, de algum momento mais privado com algum lutador, há assim algo que destacas logo. A gente, a gente, a gente viajava nos especiais antes da pandemia, até o ano 2020. Então a gente conheceu bastante lutadores, né? Principalmente os latinos, né? Os mexicanos, gostam bastante do Brasil. Assim, a gente na América Latina tem esse. Eu imagino que deve ser a mesma coisa na Europa, né? Entre espanhóis e portugueses, enfim. Mas os latinos em geral, os porto-riquenhos, os mexicanos sempre perguntavam sobre o Brasil, eles gostavam se interessavam bastante. E essa ligação, assim, o americano em geral é muito fechado nos Estados Unidos, né? Os japoneses sabiam do Brasil, os latino-americanos sabiam do Brasil, e os demais, os americanos se interessavam, mas não era tão grande o interesse como os latinos e os japoneses. Uhum. E entre os latinos e os japoneses, houve alguém assim que destacarias que te surpreendeu pela positiva, do interesse que teve? O Nakamura se interessa muito, se interessou muito para o Brasil. Aliás, os golpes dele, ele usa bastante golpes de jiu-jitsu, também alguma coisa de capoeira. Ele é bastante ligado no Brasil, Nakamura. Acredito que também, e tu começaste precisamente aí na entrevista dizendo que se quiserem também falar contigo, ou seja, eu acredito que também haja muito interesse à tua volta porque já são muitos anos disto. Também como é que é a ligação com os fãs? Procuram-te muito? Na mídia social, né? A gente não tem muito contato assim agora, né? Durante quando a gente viajava, sempre encontrava brasileiros nos eventos, né? Ficava mais fácil, mas agora por mídia social. A mídia social é o canal que tem que ser explorado, na minha visão, né? E tem muito fã que busca esse contato. E ah, como é que eu vou dizer, o nosso projeto, nossa missão é chegar mais perto dos torcedores, dos fãs, fazendo esse contato, né? Mais direto com eles. Não, não sei se também sentes, aqui em Portugal principalmente sentimos muito isso, e temos falado disso também em algumas entrevistas que fazemos,
que no fundo a evolução do wrestling é mesmo assim uma onda em que houve uma altura mais baixa, numa determinada altura, entretanto, agora está a atravessar uma boa fase. Também sentes isso aí? É difícil para nós, a gente está meio, como é que eu vou explicar? A gente agora com o Netflix vai ser mais fácil da gente ver se existe essa onda ou não, né? Mas até a Netflix a gente estava muito, digamos assim, isolados, né? A gente faz o nosso trabalho e a gente não tinha controle de quando ia, nos horários que iam, se tinha um futebol, se iam cortar, se... Agora vai ficar mais fácil da gente fazer essa medição, talvez seja a palavra, né? De facto, a Netflix e nós, por exemplo, dando também esse exemplo aqui em Portugal, trouxe muito isso, porque houve muita gente que gostava de ver WWE que deixou de ver e agora com a Netflix, bem, eu tenho Netflix, vou aproveitar e também vejo a WWE, que então recuperou muitos fãs aqui em Portugal. Que bom, que bom. Eu acho que no Brasil também bastante fãs voltaram a ver e tem muita gente nova também chegando. É muito bom ver isso. Uma fase que acaba sempre por atrair muitos fãs é esta aproximação da WrestleMania. Ah, como é que vês o que aí vem? Esperas muitas surpresas? Já tivemos aqui o heel turn do John Cena, que eu diria que foi a surpresa É, maior dos últimos anos. Que expectativas é que tens para o que aí vem? vai ser muito boa, muito boa. A gente estava vendo ontem no SmackDown, são várias lutas, né? Eu acredito que vai ser umas 4 horas sábado, 4 horas domingo. Vai ser muita coisa boa. Acho que tem muito desenrolar. Estou gostando bastante dessa história do Paul Heyman, que tá com o CM Punk, agora o Seth Rollins não pisou na cabeça dele, tá devendo favor. Eu acho que tem muito suco nessa história, né? Tem muita coisa boa nas mulheres, Rhea Ripley, Bianca Belair, a Io Sky, tem muita coisa boa. Eu acho que vai dar muito assunto pro resto. Até a SummerSlam tem muita coisa que vai sair desse fim de semana da WrestleMania. E como é que ficaste ao ver aquele momento do John Cena perante o Cody Rhodes? É impressionante, né? Quem diria? Essa é a magia. O que eu falo assim, essa é a magia da WWE. A gente que tá na transmissão, a emoção é a mesma, a surpresa é a mesma que vocês que estão vendo, né? A gente não sabia, não tinha nem ideia. Aliás, é outra coisa que as pessoas perguntam muito, né? Se a gente não sabe nada. A gente sabe, ah, e eu até acho bom, porque a nossa reação é como se fosse de Claro. um torcedor mesmo, de um fã. E eu nunca esperava isso de John Cena, nunca. E eu tô torcendo para ele. Eu sou quando lutava, eu não gostava muito do estilo dele, mas ele sempre carregou a bandeira da companhia e eu tô torcendo muito para que ele seja o recordista. Então, vamos ver. Tem muita coisa para acontecer, e, assim, eu não tenho nem ideia o que vai acontecer. Eu sei que vai ter muita coisa acontecendo nessa luta do John Cena e do Cody Rhodes. E também falavas, lá está, do combate em que o Paul Heyman está ali envolvido. Hum, Esta WrestleMania realmente promete, porque ainda para mais tivemos aquele Elimination Chamber que colocou logo a fasquia muito elevada. Dirias que esta WrestleMania realmente é muito importante também para a marca WWE, tendo em conta esta questão da Netflix que falávamos? Eu tenho certeza. É a primeira WrestleMania da era da Netflix. É um fim de semana onde vai ter sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça, tudo em Las Vegas. A cidade de Las Vegas comprou 100% a WWE. Assim vai ser mágico esse fim de semana. Desde sexta até terça-feira do NXT vai ser mágico. E literalmente com a Netflix, com o The Rock, com a TKO agora, qualquer coisa pode acontecer nesse fim de semana. E aproveitando aqui esta ligação com Portugal, já nos visitaste? Já vieste a Portugal alguma vez? Eu tenho muita vontade de ir a Portugal, muita vontade. Eu fiquei sabendo que as praias aí, eu gosto muito de praia, né? Que as praias aí são fenomenais. Eu tenho muita vontade, tá na minha lista de um dia visitar as praias de Algarve, me disseram que são lindas, né? Os meus olhos já estão a brilhar, eu sou suspeito porque eu sou de Albufeira, que também pertence É ao mesmo. Algarve, portanto. Algum dia eu passo aí.
Muito bem. Roberto, uma vez mais, agradecer-te imenso por esta oportunidade e a todos, lá está, como dizias e bem no início da entrevista, também quem proporcionou este momento, sempre muito rápidos também nas respostas e agradecer também a todos por esta oportunidade. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos os portugueses. Vamos falando e continuação do excelente trabalho. Muito obrigado. Muito Até obrigado, logo. Roberto. Obrigadíssimo. Um grande abraço.